Ok, bom dia, pessoal, já na gravação novamente. Por questões burocráticas, né? Deixa eu só colocar a solicitação de imagem aqui, ou pedido de solicitação de imagem no chat. Se vocês puderem colocar um ok, eu até agradeço. Ok, bom dia. Então, vamos lá, bom dia. Então, pessoal, bom dia novamente, né? Oi, Para quem não me bom conhece, dia. eu me chamo Matheus Niquel, sou técnico em assuntos educacionais da COTEP, Coordenação Técnico-Pedagógica, tanto eu quanto a Maria Célia, que depois eu vou dar a palavra, né? E nós basicamente trabalhamos aqui, além das outras funções, diga-se de passagem, né, Maria Célia, na coordenação do programa de monitoria acadêmica. E agora eu não sei se a gente está restrito aqui à sala do Meet ou estamos em outras plataformas, mas eu gostaria só de compartilhar com vocês uma pequena apresentação, né? Porque possivelmente nós tenhamos pessoas aqui que ainda não conhecem o programa de monitoria acadêmico, o PROMAC, como é conhecido, melhor dizendo, né? Então, como estamos em fase de adaptação à internet, eu sempre pergunto, vocês estão vendo minha tela, né? Tudo bem, né? Sim, Sim, sim. Matheus. Sim, Então vamos lá. Matheus. Diga, professora. Sim, estamos vendo a tela. Então vamos lá então. Então, rapidamente, a apresentação. O que é o PROMAC? Ele é baseado no regulamento do Programa de Monitoria Acadêmica de Ensino de Graduação, instituído pela Resolução 17 de junho de 2016. Na verdade, essa é a última resolução dele. Ele já está presente lá desde 2011 com a gente. A gente destaca no artigo 1º, né, que o PROMAC é um instrumento pedagógico que tem por finalidade despertar no aluno de graduação do IFRJ o interesse pela carreira docente e assegurar a cooperação do corpo discente com o corpo docente nas atividades de ensino. Mais algumas questões sobre o PROMAC é o seguinte: a gente destaca o capítulo 2 da organização do PROMAC, que os alunos monitores, participantes do programa, serão coordenados pelo coordenador do PROMAC, como eu falei, tem a função na COTEP, em sua unidade de ensino, estarão sob orientação de um ou mais professores, na verdade, na disciplina na qual prestarem monitoria. E como eu falei anteriormente, né, o PROMAC está aqui no nosso campo de Realengo desde o ano de 2011, quando ocorreu a primeira seleção. Eu coloquei aqui no próximo slide, pessoal, as monitorias desse semestre, né, que são 12 monitorias. Mas a gente lembra que antes do período da APNP, ou das APNPs, melhor falando, a gente chegou a ter mais de 30 monitorias e mais de 80 monitores. E para aqueles que nos assistem agora, né, que têm dúvidas com relação ao PROMAC, eu sempre gosto de falar que os estudantes podem propor novas monitorias, seja para o professor, aquelas disciplinas em que há maior dificuldade, os alunos podem se organizar, ouvir a representação estudantil e solicitar aquela monitoria ou entrar em contato diretamente com a gente. E para isso é simples, é só enviar um e-mail para o e-mail específico do PROMAC. A gente sempre ressalta essa questão, né? Que é o promac.creal@ifrj.edu.br. Tá legal? E para aqueles que têm dúvida, né, quando ocorre a inscrição, ela não ocorre do nada. A gente tem um calendário também do PROMAC, que ele é um pouco variável, tendo em vista que também o nosso calendário acadêmico, devido a pandemias, por exemplo, ele se modifica um pouco. Mas o que a gente tem? Primeiro, a gente tem uma inscrição anual que pode ser semestral, mas vamos continuar com essa inscrição anual por enquanto. E ela ocorre da seguinte forma: geralmente na primeira semana do calendário acadêmico existe uma inscrição online, onde você vai lá na famosa, ou no famoso Google Forms, faz a sua inscrição. Na segunda semana, as entrevistas, e geralmente na terceira semana já ocorre o início da monitoria acadêmica para os estudantes que estão se inscrevendo ou iniciando pela primeira vez. Aqueles que renovam, a gente já sabe que eles já começam já desde o primeiro dia de aula, caso o professor julgue necessário. E outra informação que eu não coloquei aqui é que geralmente um mês antes da finalização do semestre já é lançado o edital para os estudantes. A gente está finalizando agora o edital dos professores, né, ou para novas monitorias ou para renovações. E agora, em janeiro, praticamente já no final, né, desse nosso semestre um pouco deslocado devido ao Covid, os estudantes já terão acesso às novas monitorias para o ano calendário de 2022, né? Porque a gente é cheio de calendários e cada um diferente. Mas caso alguém tenha dúvida, não precisa ficar com dúvida, porque tudo isso já está
indicado na página da COTEP, né, que é ifrj.edu.br, aí tem uma série de barras, barra Realengo, barra coordenação técnico-pedagógica. Para quem está com dúvida, é o seguinte, é só entrar no site do campus IFRJ Realengo, do seu lado esquerdo tem essa barra aqui, você vai lá em coordenação técnico-pedagógica. Tá legal? Deixa eu só liberar a presença de outras pessoas aqui, pediram para participar. E Maria Célia, você tem alguma complementação com relação a isso? E apresentar também a Maria Sim. Célia, né, pessoal, que é uma integrante da COTEP, desculpe. Eu sou Maria Célia, sou pedagoga da COTEP, né, do Instituto Campus Realengo, e trabalho juntamente com o Matheus na questão da monitoria. Eu gostaria de falar rapidamente, né, sobre a monitoria, o seguinte, e ela, assim, ela propicia, né, condições ao discente, que é o monitor, a prática das habilidades, né, e competências, justamente para a docência, né, para a realização da docência, assim como, né, ela estimula a importância da pesquisa científica e incentiva o processo de ensino-aprendizagem, que é importantíssimo, principalmente na nossa área, né? Estamos precisando muito disso. Enfim, além de tudo, ela é importante para a prática do surgimento de novas perspectivas profissionais, né? Enquanto o aluno se dá ao colega e, ao mesmo tempo, aprende com o colega, ele vai vendo novas perspectivas de vida, de mundo, de trabalho, enfim. E, para mim, o mais importante de toda a questão da monitoria é a questão de ser um trabalho muito bonito. Sempre achei um trabalho muito bonito, porque é um trabalho que é feito sempre em prol do outro, né? Você se doa, né, ao outro. E é disso que nós estamos precisando, né? Enquanto humanidade, enquanto seres humanos, nos doar, né, para um mundo melhor, para um Brasil melhor, para que nós cresçamos, para que nós sejamos melhores, né? A importância de se dar ao outro. Enfim, só rapidamente, eu gostaria de parabenizar os professores orientadores e os alunos monitores pelo belo trabalho realizado e que nós vamos ter a oportunidade de ver aqui agora, né? E normalmente a gente trabalha mais na coxia, né? Vamos dizer assim. Hoje nós vamos ver o que realmente esses alunos e esses professores estão propiciando aos colegas, ao outro, enfim. É só isso. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom trabalho. Então, pessoal, deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Porque depois que eu apresentei os slides, a gente teve vários estudantes e vários ouvintes, né? Participando. A gente está com mais de 50 pessoas na sala. Então, pessoal, inicialmente a gente fez um resumo aqui, né? Bastante resumido com a equipe da COTEP com relação ao programa de monitoria acadêmica. Mas vamos passar para as apresentações, né? Vou ser o mais breve possível, porque a gente tem que conversar com os professores e com os estudantes. Então, já destaco a professora Mariana, a professora Carla e a professora Aline, já agradecendo, né, pela participação e disponibilidade. Então, a gente vai passar para cada uma delas, elas irão falar sobre a sua monitoria específica e apresentar os estudantes. Tá legal? Então, já começa com a professora Mariana Martins. Bom dia, professora. Obrigado pela participação. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. A gente sempre tem, né, os contratempos com a internet. Eu estou muito feliz de estar novamente, né, nesse encontro, nosso encontro da saúde do campus Realengo. Eu sou professora Mariana Martins, trabalho com as disciplinas de farmacologia, né, e toxicologia no campus. Estou no campus desde 2011 e esse programa, né, o PROMAC, ele me captou, digamos assim, né? Eu fiquei apaixonada por ele, por toda a apresentação pelo setor da COTEP, de como era o trabalho, como a Maria Célia bem colocou, um trabalho de doação, de parceria, de construção em conjunto, né? Em que tira, né, aquela figura só do professor ali como único, né, agente ali ativo na construção
do aprendizado e traz, né, para esse processo de construção, em que a gente está vendo isso de forma notória, outros agentes, né? Por que não os estudantes também nesse processo, né? E outros colegas, os projetos de extensão e etc. Então, eu estou muito feliz de estar participando aqui com toda a equipe da COTP, né? Eu, a professora Aline, né, e a professora Carla, a gente apenas está representando uma parcela dos docentes que contribuem com o programa, né? Então, temos vários outros colegas que, infelizmente, não puderam estar juntos aqui. A gente está representando e querendo muito compartilhar, né, essa experiência que é muito especial. Então, como eu disse, desde 2018, né, eu peguei esse edital, né, da Promac, como o Matheus bem colocou aqui. Esse edital é disparado, né, dentro do calendário, ele é comunicado com antecedência para os professores, e os professores, então, colocam a sua proposta pedagógica, né, das disciplinas, indica as disciplinas, então, que pode ter, então, o monitor, e a gente depois faz a captação dos alunos que desejam estar envolvidos na monitoria, né? Graças a Deus, a gente sempre tem uma participação muito importante dos alunos nas disciplinas de bases farmacoterapêuticas 1, 2, 3. Muitos alunos se candidatam, a gente faz entrevistas, a gente verifica a disponibilidade de horário daqueles alunos, né? Para que não tenha, né, nenhum impedimento também para eles, porque eles também são alunos e eles estão ali se colocando à disposição dos outros colegas, por já terem passado pela disciplina, né, por já terem sido aprovados, terem conhecido como o andamento da disciplina, eles se colocam ali à disposição. E, geralmente, nas disciplinas em que eu oriento, geralmente nós temos 2, né, monitores a cada semestre participando e colaborando. No caso da minha disciplina, a gente já teve a monitoria no presencial, né? Então, era muito curioso, porque a gente marcava presencial, reservava a sala, e muitas das vezes os próprios alunos, né, que procuravam a monitoria solicitavam, não dá para ser por via WhatsApp, via Telegram. Então, acho que já era um prelúdio, né, do que aconteceria em APNP, né? A minha disciplina de farmacologia, a gente tem uma particularidade muito em sala de aula, no presencial, de olhar logo para a cara do nosso aluno e perceber, caramba, falei um monte de coisa e o meu aluno não entendeu, não me fiz compreendida, né? Vou procurar uma outra forma de explicar a ele, né? Vou dar um outro exemplo. Então, isso no presencial para o professor, a gente acaba com a rotina mesmo, né? Com a experiência, já identificando como que o nosso aluno está assimilando aquele conhecimento, se ele captou ou não a mensagem, né? E isso em sala de aula, para nós, para os docentes, fica muito mais fácil, até pela experiência, né? Então, a gente traz estudos dirigidos, avaliações em sala, a gente consegue trocar muito mais. Quando veio a PNP, a monitoria se fez, assim, essencial, né? Principalmente na questão tecnológica, porque os alunos conseguiram aproximar ainda mais, os alunos monitores conseguiram aproximar ainda mais o corpo docente, né, dos professores, né? Para que a gente pudesse ter dimensão de como que aquele conteúdo estava chegando, se deveria passar por uma outra adaptação, qual é a melhor plataforma para se utilizar, é o Google Meet, é o Google Classroom, como é que os alunos estão passando por isso. Então, a gente teve, né, não só os discentes, os docentes também tiveram profundas modificações em sua rotina, e a monitoria, assim, nós tivemos experiências muito positivas em relação a esse estreitamento da relação e, de fato, uma construção do aprendizado, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a gente precisa atravessar outra margem do rio. A gente está todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, a gente precisa remar junto, né? E precisa chegar todo mundo junto. Não pode ficar ninguém para trás. Então, quando a gente percebe o trabalho e a atuação da monitoria, a gente percebe que, de fato, está todo mundo remando no mesmo sentido para chegar junto, né? Então, não é nenhum merecimento. Caramba, eu cheguei a fazer aprovado. Não, a turma toda tem que acolher a todos os colegas e os monitores, eles fazem esse trabalho de unir, né? É muito importante. Então, eu trouxe, né? A proposta era trazer
uma experiência, né? Então eu trouxe a aluna, né? Que agora não é mais a nossa aluna, né? Mas é uma querida que a gente tem, a Vanessa dos Santos, que colaborou conosco, né, como monitora de bases farmacoterapêuticas, né, 2 e bases farmacoterapêuticas 3. Eu recebi da atuação dela como monitora diversos elogios, né, dos meus alunos. Professora, eu não conseguiria, a Vanessa estava junto comigo, e foi final de semana, foi dia de domingo, então ela foi, na verdade, um recorte muito especial do que a gente passou no momento de APNP, e da atividade dela. Então, eu trouxe com muito carinho, eu convidei ela, ela aceitou o convite. Vanessa está aí? Não sei se ela está online aí. Sim, aí, ó, Vanessa aí. Então, assim, foi muito especial essa parceria. E não pense vocês, alunos, que nós, professores, não aprendemos. Como eu aprendi, né? Eu aprendi demais quando a Vanessa me sinalizava, olha, Mariana, eu acho que dessa forma aqui pode fazer assim, pode melhorar, vamos reforçar essa lista de exercícios, vamos fazer mais um encontro. Caramba, isso foi maravilhoso. Como eu aprendi, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a aprendizado e eu não quero me colocar, né? Porque eu sou professora, eu sei. Não sabemos tudo. Estamos em processo de construção também. E nada me adianta, né? Falar assim, passou mais um período. Não, eu quero que meus alunos estejam bem, né? Então, a Vanessa colaborou muito. Então, eu fiz convite a ela. Ela agora não é mais nossa aluna. Ela, né, já é formada, né, colou grau no último semestre, com muito êxito, muito sucesso no nosso instituto. Então, eu a convidei para dar uma palavra aí para a gente, para que ela possa, né, falar como é que foram os momentos, o que ela aprendeu, o que ela ouviu dos alunos, né, o que ela contribuiu, né, tanto como aluna, né, que ela também deve ter se aproveitado, digamos assim, do processo de monitoria, assim como monitora, tá? Então, deixo a minha palavra aí e o meu agradecimento por poder participar desse momento tão especial no nosso encontro da saúde, tá ok? Vou estar aqui de ouvinte, hein, Vanessa? Bom dia a todos, bom dia, professora Mariana, bom dia, Matheus, os professores do IFE e todos os alunos. Eu adoro retornar ao Instituto, porque eu tenho muito carinho. Eu fico muito triste, né, porque meu último ano de graduação eu não tive a oportunidade de conviver no campus. Eu ficava lá no Instituto, lá em Realengo, naquele sol, às vezes no verão, e a gente reclamava tanto, né? Hoje em dia eu fico, ai meu Deus, por que eu reclamava? Era só uma reclamaçãozinha, né? Que eu sinto muita falta daquele espaço. Então, o que eu falo para os alunos é para esperar, porque é um campus muito bom e muito acolhedor, né? Os funcionários e os professores. Eu quero trazer um pouquinho a minha experiência, assim, como monitora. Eu tive a oportunidade de trabalhar a monitoria nos tempos de pandemia, né, todo aquele afastamento que tivemos, né, o isolamento, e foi um desafio muito grande, né, com relação à rotina, principalmente dos estudantes de farmácia e até os outros cursos, porque a gente é um curso integral, a gente tinha uma rotina, né, e a gente não foi preparada, tivemos uma mudança brusca de horário. Voltamos com a PNP e eu estava acostumada a fazer o curso integral e me vi com muitos colegas de turma e professores trabalhando de madrugada, né? E às vezes 8, 10 horas e 1 hora, 2, 3 horas da manhã. E esse tempo, para mim, ele foi muito difícil, porque eu tive muita insônia na época e muitos colegas também de turma tivemos insônia, então a gente ficava ali trabalhando à noite. E esse foi o meu primeiro desafio na monitoria, né? Essa mudança de horário. E com a professora Mariana, a gente pensou em várias estratégias de apoio, né? Para os alunos das bases eles evoluírem no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente, como a professora citou, a gente pensou em listas de exercícios. A gente teve uma estratégia muito legal, que foi a elaboração de mapas mentais para os alunos de Bases 1, que é o primeiro do eixozinho, né, que a gente tem um contato com a farmacologia. E como monitor, eu ajudei muitos alunos a elaborar esse mapa mental de cada aula que a professora Mariana ministrava em sala de aula. E foi possível ver o aluno evoluindo
né? E foi um ganho muito grande para mim, porque eu consegui revisar a matéria e eu percebi que ali eu estava conseguindo, eu estava construindo uma base. E conforme a gente vai passando a nossa graduação, a gente é muito imaturo, né? Já o nome diz, aluno não tem luz. Então, eu me via muito sem luz, até como monitora, e fui me amadurecendo com eles nesse tempo difícil, né? Então, o WhatsApp, ele foi essencial, porque a gente conseguiu estreitar muitos laços, né? Principalmente os alunos da turma, a monitoria e a professora Mariana, que a gente teve que romper barreiras com relação a horários, porque eu não conseguiria levar uma monitoria sem ter um apoio de um professor. Então, às vezes, 11 horas, eu recebia uma mensagem de uma dúvida e eu acabava construindo com a professora uma resposta. Então, assim, foram muitas trocas de áudios, né, para a gente conseguir ir seguindo com relação ao eixo. Porque bases farmacológicas, ele é um eixo muito denso, né? Ele exige muito conteúdo, muita disciplina, e o aluno vai amadurecendo ao longo do tempo, né? A gente tem as matérias anteriores que vêm das bases também, que ao longo da graduação a gente tem que estar sempre fortalecendo esse conteúdo para a gente não se perder. E um conselho que eu dou para os alunos da farmácia é que ele tenha muita dedicação desde o início e já dou um choque de realidade, né? A gente vai estudar para sempre essa disciplina, esse conteúdo, para quem vai se formar em farmácia, a gente tem que estar sempre relembrando e reforçando o conteúdo. Porque aqui fora, na minha rotina, a gente aprende lá com a professora Mariana, o princípio ativo, e quando a gente vai de frente com a nossa rotina como farmacêutico, aí tem os similares e as referências que a gente tem que ainda aprender, né? Então, a Mariana, ela dá uma base para a gente, né? Para que a gente consiga dominar o conteúdo. Então, na minha rotina, eu recebo um nome comercial e eu não sei, eu vou lá, pesquiso, eu sei o ativo e eu consigo matar no peito toda uma atenção farmacêutica. E eu peço para vocês que vocês tenham muita atenção, porque a sociedade cobra, né, quando vem um cliente, paciente, né, porque ele é um paciente, né, pedir uma orientação, eles testam, os colegas de trabalho também testam a gente para ver se a gente tem o conhecimento sobre a farmacologia, e não tem problema nenhum a gente falar, eu não sei, mas é o que acontece comigo na minha rotina, mas eu vou lá e pesquiso, né, e trago a resposta para quem está perguntando, né. A monitoria também ela foi muito importante para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar também com a professora Thais, e ela me apresentou os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Então, eu fui evoluindo, eu estudo esses protocolos até hoje, né, e ele tem me auxiliado bastante, que às vezes eu recebo um paciente que está no início de uma insuficiência cardíaca, que está com uma prescrição básica, e ele acha que vai falecer, né? Então, eu ainda utilizo essa ferramenta, que eu tive contato com a monitoria até hoje. Às vezes, são várias prescrições que a gente recebe ao longo do dia, e eu tive essa oportunidade de aprender isso na monitoria. Foi muita troca, o tempo foi muito difícil continuar essa mudança de rotina. Mas hoje em dia eu vejo que eu saí do outro lado, consegui me formar, consegui ter oportunidade no mercado de trabalho, e quando eu olho para trás eu vi que só tive ganhos profissionalmente. Então, quem está no Instituto Federal, como aluno, aproveitem a oportunidade do PROMAC. A gente precisa fazer um relatório, né, falando sobre nossas experiências, e tudo é um ganho. É o ganho de você fazer essa escrita de relatório, porque o mercado de trabalho também cobra isso para a gente relatar a nossa rotina. Muitos alunos não dão muito valor a isso, e isso é muito importante aqui fora. E os demais alunos vigiem esse eixo, aproveitem todas as oportunidades que o IFRJ dá.
A gente tem um programa, a gente tem o PROMAC, eu aproveitei bastante o PROMAC, aproveitei bastante os estágios não obrigatórios também, os projetos de extensão. Eu vi muitos colegas que passaram por essa oportunidade assim, eu só quero as horas, né? E eu aproveitei cada momento. E às vezes a gente acha, não, estágio obrigatório, eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer monitoria de qualquer jeito, só quero certificado, e não pensem dessa forma. Pensem em aproveitar todo momento, toda oportunidade. E eu tive muitos colegas assim que desistiram ao longo do caminho. Desde o início da minha turma, foram quase 40 alunos, e eu vi muita gente desistindo por conta das dificuldades estruturais, as dificuldades que a gente tem, não só no eixo de farmacologia, mas nos outros eixos, e o que aconteceu comigo, assim, com a minha turma, é que a gente se ajudou bastante, a gente pediu muita ajuda dos professores. Tem muitos alunos que vão de frente ao professor, né, e gera aquele mal-estar. E o Instituto Federal é um campus pequeno, então aproveita a oportunidade que você tem um contato mais facilitado com o professor e faça essa troca, mostre a sua dificuldade. Até para a própria direção, no finalzinho da minha faculdade, eu tive alguns problemas, eu tive muito contato com a direção também, e eles me deram muito apoio. E para a farmácia, o mercado de trabalho está muito bom. Eu tive uma colação especial, já fui inserindo no mercado de trabalho, eu estou lá no meu cantinho e eu ando recebendo outras oportunidades também. Então, a gente passa 5 anos com muita dedicação ao estudo, mas quando a gente sai aqui, a gente tem um salário mediano, né, que é o piso do farmacêutico, que é um salário bom, comparado com outras profissões, e então vale a pena. E é uma profissão que a gente vai estudar para sempre, e assim como o eixo de bases, tenham em mente que vocês vão estudar essa disciplina ao longo de toda a sua vida para a gente se atualizar, porque o tempo todo a gente vem recebendo novidades nessa área. Então é isso. Agradeço a oportunidade pela palavra e bom dia para vocês. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado pela sua participação ao longo desse tempo na monitoria e reforçando o que a Vanessa falou, né, dessa questão do aproveitamento e também no que a Maria Célia colocou. A monitoria, ela não vem só para agregar horas, né? Eu fui monitor. Tem muitos alunos que começam a se despertar para a docência, alunos que não vão seguir o mercado, né, prático como farmacêutico, mas seguem a vida acadêmica como mestrando, né, vão seguir aí o doutorado. E na monitoria, eu já tive monitores que já me relataram, professora, eu me confrontei com uma coisa nova para mim. Eu sempre quis indústria e tal, e hoje com a monitoria eu me despertei para a atuação docente, eu quero ser professor. Isso para a gente, professor, é um presente, né? Saber que aquela atividade despertou aquele bichinho, né, da docência no cara. Então, o farmacêutico, ele também tem esse papel, né? É um papel não só profissional, mas também um papel pessoal. Então, como a Vanessa colocou, a elaboração dos relatórios, as reuniões, a postura que a gente vai aprender, né, de estar diante de um grupo maior, que te vê ali como monitor, como responsável de um direcionamento. Então, tudo isso é aprendizado que vai ser usado não só se você for seguir docência, mas se você tiver como um líder num laboratório, né, numa parte de gestão em drogarias e farmácias. Então, é o tipo de aprendizado que vocês vão realmente levar, né, para a vida toda. Tá? Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade da PROMAC e também da Vanessa ter compartilhado aí, né, esses momentos de monitoria, tá ok? E eu estou à disposição, tanto do programa, os alunos que estão aqui nos ouvindo, se tiverem interesse, disciplina de bases farmacoterapêuticos está aberto aí, coração aberto para todos, tá bom? Forte abraço aí. Então, agradeço a professora Mariana. E, pessoal, só para deixar um recado, caso vocês queiram interagir, né, que a gente está com um quórum bom aqui nessa reunião de hoje, nessa apresentação, vocês podem... Eu fiz propaganda, Matheus. Eu fiz propaganda. Outra vez as professoras, já todos envolvidos na organização do evento, e para a gente
e mais rápido possível, e também para dar tempo da gente fazer algumas perguntas no final do nosso evento. Eu repito novamente, fique à vontade para interagir com a gente, e eu passo a professora Carla Félix. Vamos lá, professora. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? Fico feliz de estar aqui hoje com vocês, mesmo que virtualmente. E acho que as palavras de todos, né, que me antecederam foram perfeitas, né, ressaltando bastante a importância desse programa, tanto como uma nova área que pode ser pensada, né, pelo docente, com uma área de atuação na questão acadêmica, e como já foi colocado muito bem também, né, isso, de certa forma, mesmo que a pessoa não vá para uma área acadêmica, isso pode ser muito bem aproveitado em outros momentos, como a professora Mariana colocou. Eu não sei se todos me conhecem, eu acho que sim, né, porque eu sou professora dos 3 cursos, então eu dou aula de bases biológicas. A minha monitoria é de bases biológicas, né, que é para o curso de fisioterapia e terapia ocupacional. Eu sou a professora Carla Félix, né, algumas outras disciplinas em farmácia eu divido com outros professores, e já aproveito aqui no início para deixar o meu convite para quem tem interesse em ser monitor da disciplina de bases biológicas, vai ser muito bem-vindo, eu acho extremamente essencial a monitoria nessa disciplina, é uma disciplina densa, né? Então sempre um monitor colocando de outra maneira, né? Intermediando alguma coisa que às vezes não fica claro, mesmo no presencial, né? Para o aluno, para o discente, às vezes essa legendazinha, essa tecla SAP, né, que é colocada pelo próprio colega, faz com que a pessoa tenha um start, né, em algum ponto que eventualmente não deu para tirar dúvida naquele momento da aula, então a pessoa está estudando, tem um acesso mais fácil ao colega ou se sente mais à vontade, embora isso não seja empecilho nenhum, né, também de me procurar, mas é mais uma forma, é mais uma outra maneira, né, de sedimentar o conhecimento, uma outra via extremamente importante. Eu vou contar rapidamente uma experiência minha na época de aluna, assim, pouco tempo atrás, né? Pouquíssimos anos, na época da graduação, eu fiz farmácia e tinha na época disciplina de cálculo. Então, a aula era uma coisa, né? Tentava lá, lutava com os livros, prestava atenção na aula, mas sempre tinha algumas dúvidas. E aí, belo dia, eu fiz uma monitoria, uma só. Foi luz, foi um divisor de águas. Aquele momento daquela aula lá na monitoria me deu um start de algumas dúvidas que eu não consegui tirar na aula. Problema do professor? Não. Você fica mais à vontade, às vezes, com aquele colega, ou é mais uma oportunidade de você rever aquele conceito que não ficou claro. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu estou relatando aqui uma experiência minha, né, de pouquinho tempo atrás, brincadeira, mas imagino que os alunos devam ter sentido isso também, né? E queria aproveitar para agradecer a disponibilidade dos monitores, né? Assim, eu já estou há bastante tempo no programa de monitoria, sempre sempre participo dos editais, né? Sempre espero ter a colaboração, assim, imprescindível de alguns alunos, né? Nesse contexto. E já aproveito, já dando o gancho, para agradecer a todos que já foram meus monitores, os que estão aqui, no caso Jonathan, né? Rafael, acho que caiu. E aqueles que, por acaso, assistirem depois dessa gravação lá no canal Acontece no CREAL, já está o meu agradecimento, né, a todo o empenho que foi dado ao longo dos períodos, né, porque já tem um bom tempo que eu participo desse programa. Então, eu aproveito para abrir para o Jonathan, ele foi um monitor que participou do momento presencial, né, Jonathan? Pegou um pedacinho lá no presencial e um pedaço não presencial que, como a Mariana falou, foi imprescindível, assim, eu como docente... fui muito ajudada mesmo nesse momento não presencial, aí eu coloco, né, o meu ponto de vista, pelos monitores. Eles fizeram esse intercâmbio de maneira muito bem feita, de maneira muito assídua, né, e isso facilitou bastante também o trabalho na disciplina e eu acho que também o acesso dos alunos, né, para os materiais nessa nova via, justamente como já foi comentado, essa tecnologia nova de informação, né, até o pessoal se situar, embora já tenha tido prelúdio, como já foi colocado via WhatsApp, né, de monitoria, justamente por conta da dificuldade de horário, das turmas, né, então as pessoas têm que se adequar e muitas vezes isso vinha a ser utilizado. Esse foi já um momento importante, né, nesse processo. Eu acho que foi intensificado completamente, não teve outra via, né, de acesso. E aí eu aproveito para dar a palavra para o Jonathan e agradecer a participação dele e de todos aqui.
Eu que agradeço. Bom dia a todos que estão Bom aqui dia. nos assistindo. Bom dia. Agradeço também pela oportunidade da professora ter me escolhido lá atrás para entrar na monitoria. Feliz de estar aqui hoje. Para contar um pouquinho da experiência, né, eu entrei já no programa de monitoria com o pensamento de que isso iria me agregar muito, porque eu sempre tive vontade de querer ser professor universitário, então foi um meio que eu achei de estar ali me aproximando mais um pouco da docência, né? Eu sou aluno de terapia ocupacional, estou no 6º período. Antes de terapia ocupacional, eu fiz outra graduação, fazia licenciatura em física, então o pedagógico aí sempre estive inserido. Como a professora falou, eu consegui dar a monitoria do semestre presencial, né? Eu comecei a monitoria no 2º período da faculdade, porque a disciplina de bases biológicas é oferecida no 1º, então logo no 2º período eu já iniciei para poder já começar a dar a monitoria para os alunos. E foi muito importante assim, porque a primeira monitoria eu estava meio ansioso mesmo, assim, falar. E foi uma turma de amigos, assim, porque a minha amiga entrou no campus, na faculdade, para o mesmo curso, e eu acabei dando monitoria, assim, para ela e para os amigos dela, eu fui me aproximando mais. Eu acho que isso foi também uma experiência muito boa, porque já foi me dando mais tranquilidade para ministrar ali a monitoria para eles. Eu sempre tive a intenção de não dificultar para eles, né? Porque às vezes a gente pode passar um conteúdo, a professora está passando um conteúdo, às vezes a gente pode estar explicando para eles de outra forma que possa ser mais difícil. Então eu sempre pensei, gente, como que eu vou fazer isso sem que eu possa dificultar mais? Então eu sempre trouxe esses alunos para a sala de aula, sempre expliquei ali todos os tópicos, os principais tópicos de todos os conteúdos que a professora mostrava dentro da aula. Então, explicava para eles, gente, olha, esses aqui são os principais tópicos desse conteúdo. Vocês precisam frisar bastante nisso, para que vocês possam ter um conteúdo, um aprendizado muito, muito bom. E antes mesmo da pandemia, eu já fazia interação também pelo grupo de WhatsApp, porque isso também foi uma procura dos alunos, mesmo lá no presencial, porque muitos não poderiam participar da monitoria presencial, porque às vezes moravam longe, e a gente, né, acertava um horário que dava para todo mundo, mas às vezes a pessoa não podia, então eu não queria deixar esses alunos de fora. Eu acredito que a monitoria é para todos e a gente precisa estar ali, né, acessível para todos. Então eu sempre criei WhatsApp, e quando não conseguia dar monitoria presencial, dava pelo WhatsApp, às vezes dava monitoria presencial e pelo WhatsApp também, né? Então, colocava os tópicos lá no WhatsApp, os principais tópicos, tirava dúvidas. Então, eu acho que eu sempre tive com os alunos também na internet, mesmo quando o ensino estava presencial. Aí a pandemia, né? No começo de 2020, eu ainda dei umas 2 semanas de monitoria presencial, mas é aí quando a gente retornou para esse modo de APNP, eu fiquei preocupado, porque no presencial eu tinha muito contato com os alunos, era diariamente, às vezes eu estava almoçando, vinha um aluno, Jonathan, isso aqui, me explica. Eu falei, gente, calma, eu estou almoçando agora, daqui a pouco eu explico para vocês. Mas era um contato que eu gostei muito, e eu fiquei com medo de perder esse contato, porque a gente realmente perdeu, né? E eu fiquei preocupado com isso, porque é essencial, contato com o aluno, a gente se sentir próximo, porque ali na sala de aula com eles eu estava vendo a expressão deles, se eles estavam entendendo ou não. E aqui pela internet fica meio que difícil, né? Então, continuei com o WhatsApp. Eu até pensei também em utilizar o Google Meet, né, para dar monitoria. Vi que isso não ia ficar muito acessível, até mesmo pela questão de conectividade dos alunos, tem um aparelho celular muito bom, não tem internet muito boa, e que pelo WhatsApp, às vezes, né, eles conseguem acessar e terem tudo para eles. Então, para que a gente
né, façam uma monitoria muito boa em relação, para a gente não perder a qualidade que a gente estava tendo no presencial, eu e Rafael, a gente pensou em disponibilizar resumos de todos os conteúdos que a professora Carla aplicava, né, a PNP. Então, por exemplo, resumo de carboidratos, de lipídios, enfim. Então, a gente, toda semana, jogava um resumo lá no grupo, né, com os principais tópicos e para eles, né, gente, aqui está o resumo do conteúdo dessa disciplina, vocês estudam, leiam. E uma coisa que eu acho muito bom dentro da disciplina da professora Carla é que ela sempre disponibilizou estudos dirigidos que realmente é a luz, assim, a salvação de todos os alunos, né, que a gente sempre enfatiza. Gente, façam os estudos dirigidos para que vocês consigam aprender, de fato, aquele conteúdo ali. E por mais que a gente, né, esteja nessa loucura aí, eu e o Rafael, né, o outro monitor da disciplina, a gente pensou em fazer esses resumos que a gente aplicou lá no grupo em cima dos estudos dirigidos da professora Carla. Então era em sequência mesmo. Pergunta 1 estava lá no resumo que a gente fez. É isso, isso, isso. Então era só se a pessoa lesse o resumo, a pessoa ia conseguir responder de forma clara todos os estudos dirigidos que a professora disponibilizava. Eu acho que foi isso. Eu fico muito feliz aqui por participar. Extremamente grato. Eu fiquei 3 semestres durante o programa de monitoria acadêmica e eu quero reforçar, se tiver algum aluno de terapia ocupacional aqui, por favor, venham fazer monitoria de bases biológicas, porque isso foi até um questionamento mesmo quando eu me inscrevi. Porque às vezes as pessoas, mas tem que ser monitor de uma disciplina específica, no meu caso de terapia ocupacional. Não, gente, não precisa, porque bases biológicas é uma disciplina que a gente vai ter que levar para o resto da nossa vida, a gente vai precisar compreender esses estudos para quando a gente for atender um paciente, algum cliente. Essa semana mesmo eu estava participando de uma palestra de integração sensorial, eu estava assistindo uma palestra de uma nutricionista e ela estava explicando sobre o sistema GABA, glutamato, hormônios, e eu estudasse bases biológicas, eu não iria entender. Então, é importante vocês estudarem todos os conteúdos de bases biológicas, porque a gente vai ver isso na nossa profissão, né? Ver como que as patologias são formadas, como está sendo essa interação. Então, é muito importante para que vocês possam realmente levar para o futuro de vocês. Tenho muitos amigos que viraram alunos, né, que viraram os meus amigos. Então, é muito gratificante essa da monitoria com os alunos. Espero quando voltar ano que vem presencial eu consiga pegar outra liga, porque é realmente muito gratificante mesmo. É isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Jonathan. Agradeço mais uma vez. Realmente foi excelente, né? Que bom, Yasmin, seu depoimento também aqui para o Jonathan, que realmente fez um trabalho excepcional, tanto no presencial quanto no não presencial. Tá? Agradeço aqui mais uma vez. E acho que pode passar para a professora Aline, né? Eu acho que o Rafael não está mais aqui, eu acho que ele caiu, não é? Rafael? Não está. Deve ter caído a internet dele. Tá? Então, obrigada, Jonathan. Parabéns mais uma vez. Saudades. E aí, professora Aline, por favor, eu acho que... Desculpa, eu me meti aqui, né, Matheus? Meti no andamento. É só porque eu não vi o Rafael. Não, professor, eu tô tentando achar o Rafael aqui, né? Mas eu também não estou conseguindo. Eu estou aqui. Eu até agradeço o número de pessoas que estão presentes, mas assim, como ele fica todo mundo embaralhado, eu estou tentando achar o Rafael aqui. Mas vamos fazer o seguinte, caso ele retorne, aí a gente retorna redundantemente falando a ele. Então vamos lá, professora Aline. Obrigada. A professora Aline está na sala, só que não sei se ela está com dificuldade de conexão. Professora? Ok, essas são as dúvidas da conectividade atual. A gente não sabe se é a gente que caiu. Eu não caí, tá vendo? Por exemplo, a professora Carla está aqui. É verdade, de angústia, né, desse momento. Exatamente.
Mas, desculpa, eu esqueci o nome do monitor da professora Aline. Pode se pronunciar, por favor? É um nome composto. Eu nunca sei se a pessoa... É João Pedro? Sou eu e João Pedro. Isso. Lourenço também. Então a gente pode começar falando, né? Qual dos dois? Lourenço ou João Pedro? Qual dos dois pode apresentar a monitoria aqui pra gente de uma forma rapidinha? Vamos lá. Se quiser, eu posso começar. Vamos lá, Lourenço. Eu fiz até algumas anotações para não perder a linha de raciocínio, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória da disciplina de Fisicoquímica. Antes eu pensava que era uma disciplina muito difícil, pelo fato da disciplina ter muita questão de interpretação e cálculo, né? Mas, Lourenço, me dá uma ajudinha aqui, porque eu e a Maria Célia, por exemplo, a gente veio da área pedagógica e a gente fica meio perdido com essas nomenclaturas todas, né? Você podia explicar para a gente rapidinho o que seria essa disciplina? Ou essa monitoria, melhor dizendo, né? É a monitoria de Fisicoquímica, Fisicoquímica 2. Eu fui monitor de duas disciplinas, fui monitor da disciplina de Fisicoquímica 2 e monitor da disciplina de Economia e Administração Farmacêutica. Aí eu vou contar mais um pouquinho da minha trajetória de Fisicoquímica 2, que ainda estou permanecendo, né? Antes eu pensava que a disciplina era uma disciplina muito difícil, pelo fato de ela ter muita questão de interpretação, cálculo. Só que eu acabei me surpreendendo com a disciplina, pela paciência que a professora Aline teve com a gente, né? Pelo carinho. Ela desmiuçou cada parte do conteúdo, fez com que a gente acabasse assimilando o conteúdo, né? E, além disso, eu aprendi muito com os colegas, porque a gente estava sempre compartilhando o nosso conhecimento. E foi assim que a gente aprendeu a disciplina. Então, eu decidi me desafiar e decidi ser monitor da disciplina. E confesso para vocês que foi a minha primeira monitoria. Minha primeira monitoria via PNP, né? E vi que as minhas dificuldades no passado era a mesma coisa que os alunos possuem, né? E muitas das vezes a nossa maior dificuldade é a questão da interpretação. Não sei dizer ao certo para vocês se é por conta da nossa base que a gente teve lá do ensino médio. Só que uma das maiores dificuldades foi que eu percebi a dificuldade de conversão de unidade e interpretação. Só que eu acabei assim tendo uma habilidade na disciplina, né? Que a gente tem que aprender a colocar sempre as unidades de medida. Isso aí eu passei na minha monitoria para os alunos. Vocês sempre colocam a unidade de medida que no final vai sair a unidade de medida final. Você vai acabar vendo que o cálculo de vocês estão certo. Eu repassei para eles. E outra coisa que eu frisei muito, de eles se juntarem e compartilhar o conhecimento. Porque quando várias cabeças pensam a mesma coisa, acaba que o conhecimento acaba se agregando, entendeu? Se junta. E a gente aprende muito mais assim. E eu compartilhei meus resumos, refazia exercícios com eles, botando essas unidades de medida, sempre com o intuito de mostrar para eles que a disciplina não é uma disciplina difícil. E outra coisa que eu percebi, eles sempre me procuravam no privado. Só que se eu continuar como monitor da disciplina, eu espero ter uma interação melhor com eles, entendeu? Poder ter esse contato com eles, coisa que eu não tive ainda por conta dessa pandemia, né? Bom, é essa a experiência que eu tenho para contar para vocês. Muito bom, Lourenço. Eu acho importantíssimo também o seu relato, né? Porque você já pegou a monitoria nessa época de APNP, quer dizer, você pegou com uma dificuldade assim ampliada e achei importante que você colocou, muito bom. Quer dizer, você procurou o seu caminho e o dos colegas, né? A questão do tempo também, que a gente teve, acho que menos de 3 meses para se adequar também, a poder repassar os conhecimentos para os alunos. Eu espero que ano que vem a gente possa ter um tempo maior para a gente poder se organizar e poder repassar esses conhecimentos para esses alunos. Isso, muito bem. Matheus, vai chamar Agora o pode próximo? passar para o João Pedro, por favor.
Tá bom. Então, eu sou o João, eu sou aluno do curso de farmácia, cursando o 5º período. Eu sou monitor de Físico-Química 1. Já concluí Físico-Química 1 e 2, mas quando eu fiz Físico-Química 2, o Lourenço era justamente um monitor, e eu podia perceber que isso que ele havia falado sobre as unidades de medida, sobre as muitas dúvidas que ele tinha quando ele era aluno, e ele passava para a gente no grupo assim, eu percebi que quando eu fazia a resolução dos problemas, e aí eu não conseguia, ficava muito confuso, eu começava a pensar, tá, tenta pensar como o Lourenço pensaria, sabe? Tipo, tentando se espelhar nos monitores, assim, e aí eu começava a colocar as unidades de medida no lado, assim, eu começava a entender melhor, então a monitoria é muito bom para isso, sabe? Para aproximar o pensamento do professor com o discente, eu via muito isso. E uma das dificuldades mais encontradas, assim, que acontece naturalmente, não sendo culpa de ninguém, assim, mas que assim que for percebido é bom evitar, que por ser em formato APNP, a gente às vezes não consegue perceber que tem alguém lá para sanar nossas dúvidas, sabe? A gente não consegue às vezes perceber que o privado ou o grupo de alguém está disponível para sanar as nossas dúvidas e sendo o privado de um aluno, não um professor em específico que tem muitos afazeres, né? Também assim, alunos também têm muitos afazeres, mas a gente percebe que tem alguém lá com o mesmo pensamento como o nosso, assim, o mesmo nível de pensamento mais ou menos, que vai entender melhor a gente, vai conseguir ter uma conversa mais descontraída com a gente, assim, quando a gente monitorado, né? E sendo monitor também, eu percebi que isso é uma coisa natural que acontece, que a gente, quando percebe que os alunos não estão dando conta de que a gente está lá também para ajudar eles em qualquer dúvida, em qualquer problema que eles tiverem com a disciplina, que a gente está lá disponível. E isso eu sinto muita falta em relação à presencialidade. Eu cursei apenas um período em modalidade presencial e já ouviram aquilo que o silêncio a gente só percebe como ele é precioso quando a gente não tem mais ele? Então, era muito isso em relação à presencialidade, porque no primeiro período eu participei de algumas monitorias de química inorgânica, e eu percebia como fazia falta o simples fato de estar andando no corredor e avistar um monitor e como o Jonathan havia dito na hora da refeição também. Ah, Jonathan, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo. Então faz muita falta a gente ter esse contato, assim, a gente tá andando no corredor e avista um monitor e a gente lembra, pô, eu tava com essa dúvida em relação a isso, será que ele pode me esclarecer agora? Então, em modalidade à distância, assim, é muito complicado a gente mostrar e ver que tem alguém lá para sanar nossas dúvidas em relação a uma determinada disciplina, sabe? Então é muito complicado isso, eu senti muita falta e eu espero que agora, quando for voltar presencialmente, isso isso pare de acontecer. E eu acho, sinceramente, que quando a gente voltar presencialmente, eu acho que a gente vai voltar com mais paixão aos estudos, sabe? Porque a gente vai olhar para trás e vai perceber tudo o que aconteceu e vai entender que agora agora que tudo acabou, nunca vai ser como antes, obviamente, mas agora que tudo acabou, agora a gente tem que valorizar a presencialidade, a gente tem que valorizar o professor, o monitor que está ali na nossa frente, porque isso faz muita diferença, né? Como a Aline havia dito no começo, faz muita diferença a gente olhar para a cara do estudante, olhar para o rosto do estudante, da expressão dele e saber se ele entendeu ou não, saber se a gente precisa falar de uma forma diferente ou não um determinado conteúdo e tentar ter um pensamento mais aberto para interpretar melhor a dúvida das pessoas, assim, e se colocar no lugar dos estudantes, porque a gente, sendo monitor, a gente consegue se colocar no lugar dos estudantes e saber mais ou menos a linha de raciocínio que ele pode estar tendo e conseguir sanar as dúvidas da melhor forma possível. Muito bem, João. Terminou seu relato foi muito importante também. Eu já ia falar da professora Aline, ela já levantou a mão, parece que ela retornou. Ah, que bom, que bom. Diga, professora. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Eu realmente não pude, eu estava
ofertando um remédio para minha sobrinha na hora certa. Mas, assim, eu agradeço mesmo ao João, ao Lourenço. Eles são, assim, monitores incríveis, tá? Infelizmente, a Stephanie e a Ariane e a Rayane, elas não puderam estar presentes agora, porque elas estão com monitoria no fundão, mas não largaram a monitoria, não, perdão. Elas estão em iniciação científica, mas elas não largaram aqui a monitoria acadêmica. E eu também queria fazer um relato, porque eu também, durante a minha graduação de engenharia, eu fui monitora por um semestre, monitora de química experimental. E realmente, como a professora até Mariana falou, a monitoria faz com que aguce esse nosso lado docente. E nem tanto que eu acabei fazendo mestrado, fui para a indústria, depois fiz doutorado e agora sou professora. Então, quer dizer, a monitoria, quem sabe, ela criou aquela raizinha, aquela coisinha lá no início, né? Então, eu também fui aluna de monitoria durante a minha graduação, que foi no século passado, finalzinho, mas foi. E, assim, dizer, né, que os meus monitores eu gosto muito, já fiquei um ano, assim, antes do programa mesmo ser oficializado, eu tinha os meus monitores voluntários, porque fisicoquímica é uma disciplina que as pessoas, quando olham, ficam os cabelos todos arrepiados, né? Mas, assim, e nada como ter pessoas, assim, do mesmo, assim, da mesma fala, da mesma vivência, aluno com aluno, né? Então, eu já tive várias alunas que hoje em dia estão fazendo mestrado, que foram monitoras de iniciação voluntária, né? Na época não se tinha o programa para dar aquela carga horária oficial. Então, eu tinha que escrever uma carta, pedir à diretora de ensino, na época, que fizesse a assinatura, né? Para ela ter um respaldo disso e ajudar não só nas aulas complementares, mas também no currículo, né? A monitoria, ela é um índice muito interessante para aqueles que querem fazer mestrado, porque o monitor ele exerce um pouquinho de uma função docente, né? Então isso dá muitos pontos na hora de não só a iniciação científica, né, os trabalhos acadêmicos publicados, participação em congressos, né, voltados para a área de interesse do futuro, né, mestrando, mas a monitoria também pontua. Então, isso foi primordial, porque quando elas fizeram no IMA, em outros lugares, ela, professora, me dá o certificado de monitoria. Mas na época não se tinha o programa, né? E aí eu fazia a carta, né, como monitoria voluntária, e a direção de ensino assinava, ou a coordenação de farmácia assinava na época para mim. Então, eu tive essa experiência como pessoa mesmo, Aline, né? Aline, aluna, estudante de graduação, e eu vi durante, né, o tempo, que eu já tenho 10 anos já de FRJ como professora efetiva no campus, e assim, eu vi como a continuação de ter monitores, pessoas que falam o mesmo diálogo com os alunos, né? Eles também nos dão feedback e no futuro fazem essa atividade. Então, assim, eu fico parabéns a todos que participam, quero incentivar todos os outros que possam participar, né? E mesmo em APNP, a gente tem enfrentado as dificuldades com os grupos no Zap, com o Google Meet, e foi muito legal ter essa mesa redonda no nosso Congresso de Saúde, tá bom? Um abraço, um beijo a todos, fique com Deus. Então, pessoal, daqui a pouco eu vou passar para a Maria Célia, que ela é expert em fazer perguntas, entendeu? E, assim, os monitores que se preparem. Mas o que me chamou a atenção, ou melhor, deixa eu fazer uma solicitação anterior a todos que nos escutam, é que a gente já está no período de finalização do edital que não aparece para os alunos, que é o edital dos professores do programa de monitoria acadêmica, onde os professores ou vão renovar as suas monitorias ou vão solicitar outras monitorias. Ele está para sair semana que vem. Então, caso os estudantes aqui, até mesmo monitores que presenciam alguma dificuldade ou disciplinas que
há mesmo essa necessidade de talvez uma monitoria que entre em contato com o professor, né, até solicitando para ele ou indicando, dando esse feedback de uma possível monitoria, ou se tiver vergonha, né, que acontece muito também, né, eu tenho vergonha de falar com o docente X ou com o docente Y, manda um e-mail para a gente, que é o promac.creal@ifrj.edu.br. Daqui a pouco eu coloco ali no chat para todo mundo ter acesso, tá legal? Mas todo mundo falando sobre essas questões me lembrou muito aquilo que a gente chama de pirâmide do William, eu chamo de Glaser, deve ser Glaser, porque ele é um psiquiatra norte-americano. Mas deixa eu até compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se a internet nos ajuda nesse momento, né? Não ajudou, deixa eu ver aqui. Que ele vai dizer basicamente isso. Deixa eu ver se todos conseguem ver minha tela. Sim, está aparecendo. Então, o que a gente vai aprender, basicamente, ou melhor, aprender fazendo e na primeira colocação ensinando, né? Então, assim, enquanto lendo, por exemplo, o nosso nível de aprendizado está lá em 10%. Então, esses estudantes, né, esses monitores que se apresentaram aqui, indicaram muito isso, né? Que você aprende, você se especifica, você se torna um profissional melhor ensinando para outras pessoas, geralmente com pessoas com dificuldade, que esse é o aprendizado mais difícil. Como eu sempre brigo, é muito fácil dar aula para aquele estudante que tira nota boa, na verdade. Às vezes nem precisa dar aula, né? Ele mesmo já acha seus próprios caminhos. O difícil é a gente saber lidar com aqueles que têm dificuldade. Eu lembro que até o Lourenço falou isso, né, da questão da individualização do ensino. Eu achei isso bastante importante, Lourenço, porque muitas vezes os docentes que estão aqui presentes têm tantos alunos, já chegam às centenas, que a gente acaba não tendo a oportunidade de individualizar essas questões, e que são bastante importantes, mas tendo em vista a carga horária do próprio Instituto, fica bem difícil. Tá legal? A Vanessa falou uma coisa bastante interessante também, né, sobre a questão da escrita dos relatórios, que eu já até indico, né, para quem quer ser monitor, é uma obrigação legal do programa de monitoria acadêmica. Não é uma imposição nossa aqui do campus, ou não é uma imposição nossa aqui do Instituto. Ou melhor, é uma imposição do Instituto, mas, entretanto, a gente está aqui para melhorar essa ferramenta. Então, você, enquanto monitor, enquanto estudante, tem todo o direito de até discutir o relatório, para que a gente possa aprimorar todas as questões relativas a essa questão. Eu também destaco aqui que o Jonathan falou, né, sobre a questão da docência em nível superior, e eu acho, poxa, uma oportunidade maravilhosa a monitoria acadêmica, que você já começa a ver as dificuldades que você vai encarar no futuro. Porque até a gente que é formado na área da pedagógica, especificamente, tanto eu quanto a Maria Célia, né, vocês estão vendo essa escaleta aqui, né, porque eu sou um licenciado em educação musical. Então, além de trabalhar na COTEP, eu também sou professor de música. E é interessante que às vezes a gente romantiza muito a atuação em sala de aula. A gente entra achando que vai encontrar muitas vezes alunos muito bem preparados, e quando a gente entra, por exemplo, no nosso primeiro dia de aula, parece que a gente toma um choque de realidade. A gente fala, ih, rapaz, não é bem assim, não era tudo aquilo que eu pensava. Porque, na verdade, a gente, do nosso lado, a gente coloca muita expectativa, e às vezes expectativas nossas nos estudantes. E quando você já é monitor, você já passou por aquilo, você sabe até encaminhar melhor todo o seu pensamento, a sua linha de raciocínio e as suas próprias expectativas com relação ao ensino. Tá legal, pessoal? Mas eu vou falar pouco, porque acho que quem tem que falar muito aqui são os professores e os monitores. Maria Célia, mais alguma indicação? Olha, você falou, Maria Célia, que espécie de fazer perguntas, que é isso tudo, por favor, nada a ver. Eu acho que os alunos foram excelentes, o trabalho dos professores, como sempre, também. Nós sabemos os alunos que temos, né? Eles realmente dão tudo de si. Esses relatos foram muito importantes, como sempre são, né? A gente aprende muito ouvindo os alunos, ouvindo como eles se colocam, como eles dão o jeitinho deles. A gente viu aqui alguns falando sobre isso, né? Principalmente ali o João, achei interessante, né? O jeitinho que ele deu, e todos eles, enfim, a importância no campo do trabalho, como colocou a Vanessa, enfim, todos eles deram seu depoimento, e foram importantes esses depoimentos fortes, depoimentos que nós vimos que realmente só se tem
ao final de um trabalho muito bom. E é isso que eu quero parabenizar, esse trabalho desses alunos, monitores, o trabalho dos professores orientadores. E, na verdade, assim, eu gosto muito dos pensamentos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui um pensamento, né, do programa, do PROMAC, no caso, nós, eu e o Matheus, e é de um grande pensador da humanidade, né? Pensador que mostrou o seu trabalho, mostrou o seu pensamento através de ações para o ser humano, para a humanidade. E ele diz assim: a verdadeira educação consiste em pôr a descoberto ou fazer atualizar o melhor que uma pessoa tem. Que livro melhor que o livro da humanidade? Esse pensador, o Mahatma Gandhi. E é só isso que eu tenho a dizer. Parabéns a todos, muito obrigada pela oportunidade de ouvi-los, de sentirmos o trabalho de vocês mais de perto. Então, professores, mais alguma indicação? Mais algum comentário? Oi, Matheus. Eu só queria destacar aqui, né, parabenizar todos os monitores que colaboraram aqui, compartilhando da sua experiência, né, das suas expectativas. Espero que continuem no programa, né, ajudando também a outros colegas a se inserirem nesse empreendimento educacional, digamos assim. E eu queria só pontuar, né, uma fala que eu sempre escuto dos alunos no início, quando é liberado lá o edital, e eles mostram interesse, aí eles sondam com a gente, né? Professora, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Nossa, a disciplina é muito difícil, os meus colegas vão me olhar, né? Como aquele que tem que responder tudo. E eu digo para eles, não, pelo contrário, vocês vão se colocar ainda como alunos, mas que dispostos a construir em conjunto. E é tão importante esse programa, muito mais do que compartilhar conteúdo, né, de disciplinas, buscar potencializar esses alunos. Como que eles estão se descobrindo, né, como jovens com potencial, com habilidades, né, agregando mesmo, né, na sua formação, até como caráter como pessoas, porque eles estão vendo que eles estão pegando esse desafio, né, esse medo que eles têm no início, eles acharem que é difícil, que talvez não consigam, né, e eles, ao final da monitoria, eles são outros, né, eles saem assim, caramba, eu consegui, professora, né, eu desenvolvi essa autonomia. Então, assim, é muito bacana ver esses alunos assim crescendo mesmo. Essa semana eu tive a felicidade de ouvir de uma monitora que ela passou numa prova de residência de uma instituição de ensino renomada, pública, e ela vai fazer residência, e ela foi monitora semestre passado, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, olha, você para mim é uma inspiração. Ela, que isso, professora? Eu falei, vocês são um exemplo, porque vocês romperam, né, aquele medo, o desafio, então vocês estão de parabéns. Então, esse momento foi muito bacana, né? E eu me sinto honrada de participar desse corpo docente, né? Dessa equipe assim, maravilhosa que nós temos de servidores, colaboradores em Realengo. Estou muito feliz com esse momento. É isso, Matheus. Mais alguém? Não? Então, deixa eu só fazer um adendo aqui, pessoal, e até complementando o que a professora Mariana falou. Aqui a gente tem uma série de pré-requisitos em vários programas. Por exemplo, o programa de assistência estudantil PAI, né, que todos aqui conhecemos, ele não é um instrumento meritocrático, digamos assim. Então, você, na verdade, tem que cumprir alguns pré-requisitos sociais e financeiros para participar do programa. Já o programa de monitoria acadêmica, ele surge, na verdade, de uma forma meritocrática. Então, você tem que indicar alguns conhecimentos, talvez algumas pontuações, algumas
justificativas para ser monitor daquela disciplina. Mas é interessante a gente notar, tanto eu quanto a Maria Célia, a gente tem visto isso ao longo dos anos, que essa meritocracia ela é algo bastante relativo, não é a meritocracia tradicional enquanto a gente conhece. Um dos monitores, ou mais de um, me desculpe agora, indicou isso, e até disse, não, mas eu não era tão bom assim naquela disciplina, né? Mas a professora me deu a chance, me deu a oportunidade, e hoje eu até me sinto muito mais confiante com relação àquele conhecimento. Então, assim, muitas vezes os estudantes olham, por exemplo, os pré-requisitos de monitoria e falam, poxa, não vai dar para mim. E não é bem assim, eu acho que vale a pena, eu até agradeço às docentes aqui presentes, que elas são bastante maleáveis, não só elas, todos os professores pertencentes ao programa de monitoria acadêmica com relação aos conhecimentos dos alunos. Eu faço só mais uma parada aqui, porque o Gabriel Gomes, ele pergunta aqui, né? Bom dia, professores, como faço para me inscrever nas monitorias? Sou do primeiro período. Bem, eu não entendi em qual categoria, Gabriel, mas vamos lá. Primeiro, você pode ser um monitor do programa. E como é que isso ocorre? Agora, em janeiro, sairá a lista de monitorias para o ano de 2022. Então, você pode ver os pré-requisitos de monitoria e se inscrever como monitor de uma delas. Vai estar tudo justificado no edital. Agora, você pode estudar com um dos monitores. Aí, a partir da terceira semana do calendário de 2022, sai a listagem de monitorias, ou então você pode ser indicado por um professor, que a gente vê o que mais ocorre, né? O professor indica aos estudantes durante a aula que há monitoria para aquela disciplina. E onde é que você vai encontrar tudo isso? Na página da Cotepê de Realengo. É só você ir lá no campus, na página do IFRJ Realengo, do seu lado esquerdo vai estar ali as coordenações, você clica em COTEP, Coordenação Técnica Pedagógica, que tem uma aba específica do PROMAC. E ali você vai ter todos os formulários, edital, último resultado, entre outras coisas, que seria como monitor mesmo. Então é isso mesmo, Gabriel. Agora, em janeiro, vai sair o edital para monitores, e lá vai estar a listagem de monitorias. E como eu falei, né, também vale a pena, caso você queira uma monitoria específica, que você que você goste, se gostaria de atuar, já indicar isso para o professor ou para a professora. Tá legal? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma informação? Que eu sou rápido demais com relação a isso. Eu sou pragmático até demais, né? Sim, não. Adoro esse tempo de internet que a gente fica falando assim, em segundos, que a gente não sabe o que faz. Silêncio, né? Eu já estou contemplada com todas as falas aqui. Adorei essa oportunidade, foi excelente. Então, tá legal, pessoal. Então, Maria Célia, mais alguma coisa? Professora Aline, desculpa, cortei de forma virtual. Não. Eu só quero agradecer mesmo. Realmente, você falou, eu que incentivei o João, que o João foi um aluno assim muito durante FISC 1, ele foi um aluno que sempre perguntava, estava sempre perguntando, mesmo não tendo fone, né, ligado, ele perguntava no chat, tirava as dúvidas. Aí eu falava, João, quando terminar, eu tenho certeza, você vai ser monitor de FISC 1. Ele, que isso, professora? Mal vou terminar. Você vai sim, porque você foi um aluno muito crítico, você perguntava, esclarecia tudo, queria saber das coisas. Nem tanto que ele e a Rayane, que eu chamo de Ray, e a Stephanie e o Lourenço, porque a Stephanie e o Lourenço são de FISC 2, e o João e a Rayane são de FISC 1. Eles mesmos fizeram, tipo assim, um formuláriozinho com as fórmulas, dizendo assim, ó, isso aqui você aplica mais para isso. Quando a professora falar disso, você usa essa outra aqui. Então, eles fizeram mastigado para o período passado, que foi muito corrido, né? Então, assim, eu mesmo que falei, você tem que ser, João, eu quero você lá na monitoria de FISC 1, sim. E ele está dando conta, e eu fico muito feliz com os meus alunos, com todos, né? E, assim, incentivando mesmo. Agradeço bem a você, a Maria Célia, a você também, Matheus, pelo carinho, pelo todo o trabalho, a disponibilidade, né, que vocês têm. Então, o trabalho de vocês é primordial, sim, para ter mesmo a certificação para os nossos alunos. E eu só tenho que agradecer essa mesa redonda e agradecer aos participantes, né, que já tivemos um pico até de quase 70 e pouquinho. Agradecer a todos. Passou de 80. Então, pessoal, obrigado, professora Aline. E assim, a gente vai conversando, esse que é o problema, né? Vão surgindo novos temas e não para.
Eu queria fazer um destaque especial aqui ao NAP, né, o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais. Eu acho que é isso, me perdoem se eu esqueci, é que são muitas siglas do nosso instituto. Mas o NAPNE também tem uma monitoria para justamente auxiliar os estudantes que fazem parte desse núcleo, que são ajudados, que são auxiliados por esse núcleo. E eu faço esse reforço aqui porque é um trabalho importantíssimo. E só para vocês terem ideia, ele sequer precisa de pré-requisito, entendeu? E, assim, o NAPNE tem uma função muito importante aqui no nosso campus, é uma função que muitas vezes as pessoas não veem, né? Porque a gente acha que só participa do NAPNE, só é apoiado, só tem o suporte do NAPNE, aquele que a gente vê necessidades especiais, e não é bem assim. A gente trabalha na COTP, que tem acesso, por exemplo, à área psicológica, a gente vê que, na verdade, as pessoas que aparentam, entre aspas, não ter problemas, e vão colocar muitas aspas aí, na verdade, são as que mais precisam em muitos casos. Tá legal, pessoal? Então, acho que podemos terminar, né? Porque já estamos chegando na hora do almoço. Eu gostaria também de agradecer, desculpe, Matheus, de agradecer mais uma vez o trabalho dos professores, e realmente essa amostra, essa pequena amostra, né? Porque nós sabemos que temos muitos professores orientadores, foi excelente. Nós sabemos muito bem o trabalho de vocês em sala de aula, é um trabalho escondidinho lá na sala de aula, mas é um trabalho excelente. Nós temos esse feedback pelos alunos. E o trabalho desses alunos, né? O que eles se dão, o que eles promovem, o que eles estendem, enfim, eles são realmente muito bons. Então, parabenizá-los a todos mais uma vez. É um trabalho excelente. Eu gosto muito de trabalhar com monitoria. Muito obrigada. Bom dia mais uma vez para todos. Vamos lá que o João Pedro levantou a mão. Diga, João Pedro. Só que falar que é muito gratificante ver que como os professores e as pessoas que confiaram na gente se orgulham de nós no futuro, assim, que a professora Aline falou que ela que me incentivou a fazer monitoria, e eu não acreditava que eu seria capaz de ser monitor dessa disciplina específica, e aí eu vi, né, com o incentivo dela, quando as pessoas acreditam na gente, a gente vê que a gente consegue ir mais longe do que a gente achava que conseguiria, né? Então isso é muito gratificante ver que, por exemplo, a professora Carla Félix também, eu estudei com ela, e eu não consigo imaginar como está o coração dela vendo um aluno dela no primeiro, segundo período, agora sendo monitor, assim. Então isso é muito gratificante para nós, alunos. Tá legal, só para terminar aqui, eu vou contar uma fofoca de bastidores, né? Mas eu não vou citar nomes porque as pessoas não me autorizaram, né, Maria Célia? Olá, fofoca pra gente mesmo. Mas, assim, é muito comum, às vezes, o professor ter esse tipo de atitude. Fala, olha só, fulano, você vai ser monitor da minha disciplina. E o estudante fala, não quero. E agora a gente digitalizou todos os processos. Antigamente, quando era em papel, às vezes o estudante chegava lá com a assistente e falava, estou me inscrevendo aqui, mas eu não sei não, porque eu não levo jeito para isso, e por aí vai. E era interessante, depois de um semestre ou dois, aquele estudante, na verdade, estava brigando já para a monitoria. Falou, não, eu quero me inscrever de novo, porque é para você ver o processo, né, como ocorre com isso. Às vezes a pessoa está ali forçada, digamos, forçada em aspas, entre aspas, e depois a pessoa se transforma. Ela percebe que, sim, a monitoria é uma oportunidade de crescimento, tanto profissional como pessoa. Legal, pessoal? Então, terminamos aqui com a nossa fofoca, né? Caso os professores autorizem, no próximo encontro eu posso indicar os nomes, e seria bastante grato até indicar esses nomes. Mas, então, finalizamos por aqui. Tá legal, pessoal? Opa, outra mão se levantou. Diga, professora Carla. Não, uma sugestão até que eu fui lembrada aqui. De repente, a gente pode, quem se sentir à vontade, abrir a câmera para a gente tirar um print e fazer o registro. Sim. Né? Carla, é isso que eu ia falar. Ela falou aqui comigo. Aí achei ótima ideia, ótima intervenção. Pessoal, deixa eu também abrir aqui. Quem puder também tirar um print, eu agradeço. Como é que a gente tira um print mesmo? Tempo de tecnologia, vamos lá. Para mim só aparecem 5 pessoas. Cadê Nós temos 75 em sala, pessoal. O pessoal tá se escondendo, hein? Exatamente. Vamos botar essa cabeleira aí, para fora. Deixa eu ver aqui. Eu tô ao contrário aqui. Pessoal, eu nunca tirei um print de tela. Como é que a gente faz? Eu tô aprendendo aqui. Peraí, pessoal. Não coloca comentário, não, porque senão some o pessoal aqui da minha tela. Olha só, tecnologia nova tem isso. Pronto, tá todo mundo aqui. Então vamos lá. Eu vou tirar um print que eu puder tirar também. Como é que a gente faz?
É 1, 2, 3 dias, é isso? Ah, João Pedro, eu uso Linux, eu não uso Windows. Então vamos lá, deixa eu... Peraí, João. De novo, deixa eu mudar minha página aqui. Vamos lá, 1, 2... Peraí, alguém comentou de novo nos comentários. Saiu o comentário, vamos lá. 1, 2, 3... Calma, William. Sem comentário, William. Senão tampa o pessoal aqui na minha tela. Agora o Nivaldo pediu para participar. Olha como é que a tecnologia é boa. Peraí, acho que agora vai. Por favor, ninguém digite nada. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Calma, agora a Vanessa colocou um comentário depois do print, mas deu certo. Tá legal, pessoal? Então eu agradeço todo mundo. Show, gente. A Excelente gente se semana. vê na próxima. Tchau, Isso aí. tchau. Deus quiser. Tchau, boa tarde a todos. Bom trabalho. Tchau, Foi tchau. muito Foi um bom. prazer, gente. Tchau, tchau. Igualmente, gente. Tchau, tchau.